Olá, doutor Igor Tavares Chaves, seja bem-vindo ao nosso informativo do Sintesp, que hoje vai tratar dessa pandemia mundial, né, que está afetando a todos e todas nós. Tudo bem com você? Tudo bem? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes e pessoas que assistem esse canal, enfim, do Sintesp. O doutor Igor, além de ser um especializado em medicina da família e comunidades, é diretor de saúde do Sintrazen, que é o sindicato que representa os trabalhadores no município de Florianópolis. Então, vamos conversar com ele sobre o Covid-19 nesse contexto, né? Que tem as questões técnicas e científicas, mas também tem a vivência do mundo do trabalho, né? Como essas coisas vão se reorganizando. Não é, doutor Igor? Porque, afinal de contas, essa pandemia trouxe muitas mudanças para todas as pessoas que puderam ficar no isolamento e mesmo as que não puderam também, né? Tem toda uma dinâmica nova de dia a dia. Eu gostaria de começar, doutor Igor, contextualizando. Todos e todas nós já estamos com algum conhecimento sedimentado, né, obrigatoriamente, sobre o Covid-19. Mas agora, as questões que ainda ficam, sobre as dúvidas, né, as coisas que ainda confundem em relação a sintomas e cuidados. Qual seria a sua opinião sobre essa situação, esse ponto, né, dos sintomas e aí a contextualização do Covid atualmente? O Covid, ele veio como uma pandemia que muda muito os padrões culturais no mundo, né? Ele, com certeza, vai ser uma revolução na forma que as pessoas encaram a relação um com o outro, né? E a relação, inclusive, com outros países do mundo, né? Ele tem mostrado a importância do Estado também, né? O quanto o Estado tem que estar presente nas políticas de assistência social, nas políticas de amparo, de fomento à economia também. Não dá para negligenciar o debate econômico, né, nesse sentido. Acho que existe uma grande repercussão no mundo da vida, nas relações humanas, em como as pessoas também se relacionam e o quanto que a relação humana é importante. A gente tem visto o quanto que o isolamento também impacta individualmente e coletivamente na psique do indivíduo, na psique da coletividade, né? Em relação a sintomas, a gente tem muito claro que o principal sintoma é febre, porém existe um percentual que não se tem ao certo de pessoas que podem não desenvolver febre, né? Mas o principal sintoma, em mais de 90% dos casos, é a febre. E a febre associado com outros sintomas, né? Com sintoma que pode... O principal é tosse, depois dor de garganta, é presente em muitos casos, dor de garganta, a perda de paladar, a perda de olfato também é muito frequente, muito falada, né? E recentemente, principalmente em crianças, tem se relatado muito sobre a diarreia, alguns sintomas gastrointestinais, né? Então, a febre associado a esses outros sintomas, né? Porém, é importante não negligenciar outras doenças que têm febre, né? Por exemplo, a iminência da dengue. Nós temos locais no Brasil que persistem ainda com dengue, né? Com dengue endêmica, alguns com epidemia de dengue. E aí a dengue também se manifesta com febre, dor no corpo, e aí não vai se manifestar com tosse e outros sintomas, né? É, Acho que é importante as pessoas ficarem atentas e a diferença entre... É importante também elas terem muito claro a diferença entre um caso suspeito, né, de um caso confirmado, né? Qualquer pessoa que desenvolve febre ou sintomas respiratórios são suspeitas, né, hoje de ter Covid. Porém, elas podem não se enquadrar no critério de notificação do Ministério da Saúde, que é um critério que associa a febre mais um outro sintoma. Então, normalmente, e aí esse outro sintoma
tem alguns sintomas que entram nessa classificação do Ministério, tais como tosse, dor de garganta, falta de ar. A falta de ar também é bem frequente, não falei anteriormente. Então, é importante entender que muitas vezes a pessoa é suspeita até, mas não se enquadra nesses critérios de enquadramento de notificação do Ministério, né? E aí a notificação e a investigação do caso vai depender se ela se enquadra nesses critérios, visto que são critérios de maior prevalência. Então, a pessoa pode não ter febre? Pode, só que é raro. A pessoa pode não ter tosse? Pode, mas é raro. Então, ela pode até ser um caso suspeito, porque circulou no ambiente, por exemplo, contaminado, mas ela não é um caso para notificação. E a maioria dos municípios vai investigar ou vai fazer o teste rápido naquelas pessoas que possuem os critérios estabelecidos pelo Ministério, que é de maior probabilidade dela ter a doença. E aí, se há um convívio íntimo com outras pessoas, e veja, é íntimo, não é ter passado no mercado e ter encontrado alguém confirmado Covid, ou que depois foi saber que tinha Covid, ou ter, num fim de semana, dado tchau para alguém que estava com Covid. Não, é um convívio íntimo, próximo, né? Aí essa pessoa também vai ser investigada e também vai ser feito o teste rápido, ou PCR, que é a outra forma de investigar. Igor, você está falando de testes rápidos e a gente sabe que teve uma grande dificuldade de acessar, tem uma grande limitação na quantidade desses testes, né? Você que também tem essa vivência, né, tanto sindical, que agora está se dividindo entre a vivência sindical no período da tarde e pela manhã, no atendimento mesmo, será que o sistema do nosso estado, e mais especificamente, claro, a sua realidade é Florianópolis, está preparado para atender esse movimento que está tendo de abertura, de flexibilizar o isolamento? Então, essa questão de, sabe, não temos testes, está flexibilizando, o sistema está aí na ponta para receber as pessoas. Como é que isso vai funcionar ou não? Sim. Infelizmente, Rosângela, a pressão do mundo econômico, né, do desemprego, ela é muito grande. Então, os gestores políticos, eles têm ouvido muito os empresários, enfim, têm atendido as suas reivindicações. Só que, sob o ponto de vista de saúde pública, ainda é muito arriscado. Envolve um risco muito grande. A gente tem acompanhado, né, o caos que está em Manaus, né? A gente vê o sistema colapsando em Manaus e a gente não quer essa mesma realidade, né, da realidade do Amazonas para Santa Catarina, né? Apesar da gente ter uma situação um pouco mais confortável do que parte do Brasil, nós não temos uma capacidade de testagem suficiente para determinar o grau de epidemia em Santa Catarina, né? Em Florianópolis, o prefeito optou por fazer a testagem em massa, fazer uma testagem maior do número de pessoas, que ainda é insuficiente para uma liberação de comércio. Porém, no estado de Santa Catarina, ainda se testa apenas pessoas que chegam em hospitais. Então, a gente não tem a dimensão da doença no estado de Santa Catarina concretamente. A gente tem a dimensão das pessoas que chegam numa porta hospitalar, né? Então, mesmo comprando teste rápido, a gente teria que ter um aporte muito grande de testes, superior ao que a gente tem hoje no estado, para poder ter uma tranquilidade em abertura do comércio, porque eu acompanho algumas listas de médicos, enfim, e sei que, mesmo a gente tendo reservado leitos de UTI, muitos locais eles estão com esses leitos parados, exatamente porque as medidas restritivas até então funcionaram, né? Elas deram certo, elas atrasaram a expansão da doença no estado. No entanto, elas não impediram a expansão da doença. Existe um crescimento lento da doença no estado, lento porque a gente fez as medidas corretas de fechamento. Porém, com a abertura, a gente corre o risco de ter uma explosão de casos daqui 15 dias, porque a doença tem um período, como a maioria deve estar acompanhando, de 5, 7 dias, e depois um período de complicação, de necessidade de internação, que ocorre normalmente entre o 7º e o 15º dia.
Então, nós vamos ver as consequências da abertura, a gente só vai ter noção das consequências da abertura daqui 15 dias. Só que dependendo do estado de calamidade que a gente tiver daqui 15 dias, vai ser muito difícil conter a expansão da doença, mesmo a gente fazendo novamente o lockdown, porque daí a gente perde a nossa capacidade de identificação do caso suspeito, porque o sistema vai estar inflado, né? A gente não vai conseguir testar e investigar todo mundo. Mesmo Florianópolis, por exemplo, que adotou essa estratégia de testagem em massa, de uma testagem maior, ela não dá conta do número de casos suspeitos, né? Existe um número de trabalhadores limitado para a vigilância sanitária que faz essa investigação. E mesmo recrutando outras pessoas, você vai ter outras limitações, como o número de computadores, como espaço físico. Então, há uma limitação. A não ser que a gente fizesse uma grande expansão de além de testes, de número de pessoal, e veja, esse é um ponto importante. O que colapsou Manaus hoje? Hoje está colapsando por falta de profissionais, falta de respirador em leito de UTI, mas também falta de material humano, de pessoas trabalhando, porque as pessoas adoecem e não há uma contratação emergencial compatível. Então é a mesma coisa aqui. Se ocorrer um boom, a gente não vai ter pessoal suficiente para, por exemplo, ter um diagnóstico preciso. Não é nem para atender na UTI, porque a UTI a gente ainda tem algumas vagas no estado que estavam reservadas, porque logo no início a gente tomou as ações. Porém, se der um boom, a gente passar da quantidade de leitos reservado para o estado, ainda assim a gente vai ter uma pane, porque a gente não vai conseguir segurar a doença. Então, o risco é um risco grande. Porém, a gente tem uma situação mais confortável que outros estados. O grau de escolaridade do catarinense, o grau de consciência em relação à doença, a gente sai na frente, né? O uso de máscara de pano, a gente sai na frente, a educação no sentido do respeitar o espaço, então a gente sai um pouco na frente de outros locais. Porém, esse sair na frente, ele não é, na minha opinião, ainda suficiente, porque existe uma cultura de massa. Quando você libera algumas coisas, as pessoas se sentem protegidas, elas entram num negacionismo intrapsíquico. Né? Elas acham que está tudo bem, e quando elas acham que está tudo bem, elas baixam a guarda. Então, baixar a guarda é pegar num local contaminado e esquecer de lavar as mãos, ou esquecer de passar o álcool, esquecer da distância de segurança na relação com o vendedor, por exemplo, ou com um amigo que encontrou na rua, eventualmente. Então, as pessoas... Existe uma mudança de comportamento com a abertura que não é estudada, que as pessoas partem do pressuposto que todo mundo vai respeitar a distância de segurança, que todo mundo vai usar o álcool gel. As autoridades sanitárias, elas sabem que isso não vai acontecer. Esse é o ponto. Só que, como a pressão política e econômica é muito grande, elas cedem, fazendo discursos, se você for ver os discursos, tanto do governador quanto do prefeito de Florianópolis, é isso, olha, agora vai depender da população, ele joga para a população, porque depois, quando estourar, ele vai dizer, não, mas ele vai dizer, não, é porque vocês não respeitaram aquilo que a gente determinou. E a outra questão importante, só para concluir, é a capacidade de fiscalização. Como é que a gente vai fiscalizar todas as instituições para ver se elas estão respeitando as normas? O Estado não tem essa capacidade. Ou seja, ele deixa a própria sorte. Ele deixa na confiança. Ele vai fiscalizar alguns por amostragem, mas não vai conseguir fiscalizar o todo. Então, infelizmente, é uma medida muito arriscada sob o ponto de vista de saúde pública. Só um detalhe que é importante, as pessoas têm apostado, para concluir, elas têm apostado numa lógica de imunização coletiva. E muitos têm permitido que a doença se espalhe e aceitando que vai morrer gente. Então, esse aceitar que vai morrer gente é que é algo que, para mim, é inconcebível. A gente deveria proteger até o último cidadão catarinense. Correto. A conversa com o Dr. Igor não se encerra por aqui. A gente vai
vai continuar no próximo bloco, no próximo programa, esse tema, porque, principalmente quando se tratam das pressões econômicas, políticas e sociais que estão acontecendo no entorno desse tema, a gente vai desenvolver um pouco mais com o Dr. Igor numa próxima edição. Obrigada pela presença, pelas informações por enquanto, Dr. Igor. E a gente volta daqui a pouco. Um abraço.